Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele foi tentado em tudo, tudo que se pensar na vida, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Senhor, pensando na responsabilidade de quem fala ao povo, as pessoas saem de casa, enfrentam trânsito, dificuldades, e tudo isso acarreta a responsabilidade da plataforma, como também do santuário. Dá-nos a graça, Senhor, de sermos recompensados em virmos à casa do Senhor. Só de termos vindo já é uma bênção. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados, sara as nossas enfermidades, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentar. Eu quero tratar de assunto que estabelece uma base para fazer uma oração, orar consciente do que significa orar sem nenhuma condenação. Então, nós vamos tomar aqui a palavra na mensagem Parado na Brecha. Moisés parou na brecha por Israel. Veja só, um homem aplacou a ira de Deus contra o povo, porquanto eles estavam murmurando, alimentando um espírito rebelde, um espírito de queixa. E quando opera esse espírito, a pessoa ou as pessoas perdem totalmente o sentimento de gratidão. Nada é lembrado
do que Deus fez, do que Deus tem feito, do que Deus está fazendo por ela. É um problema sério a murmuração, muito sério. A conspiração, a murmuração podemos dizer, um sinal fatal de morte. Sinal de morte. Portanto, leve a sério, porque foi o que matou lá no deserto. Foi a murmuração e a idolatria. O que mais provocou a ira de Deus. E Moisés parou. O senhor então tem que me tirar primeiro desse povo. Agora, hoje, se Deus fosse liquidar as pessoas e houvesse um tempo quando Deus tivesse ficado cansado de tratar com nossos pecados, nós constantemente indo errado, nós constantemente indo errado, quem se colocaria como Moisés hoje a favor das pessoas? Você tem que ter alguém que pare por você. Moisés, hoje, quer dizer, como Moisés, hoje, a favor das pessoas, quem poderia se colocar? Onde encontraríamos uma pessoa que defendesse ou pudesse defender, que Deus aceitasse como ele fez com Moisés? Seria quem? Hein? O irmão Brana fala sobre Daniel Cury, que ele foi salvo quando o Senhor Jesus disse: Pai, perdoa. Ele parou por mim lá na terra. E a própria vida de Moisés na terra significava tanto para Deus, que isto impediu a ira de Deus. E Deus não passava sobre Moisés. Isto sempre foi um quebra-cabeça para mim, até eu, certo dia, em revelação da Escritura, veio este pensamento a mim: que ver você, Moisés, em ação, estava de todos os modos substituindo, se pondo no lugar entre o povo e Deus. Ele era o tipo de Jesus Cristo. Ele era um tipo de Jesus Cristo. E quando Deus ia tirar a vida de todo mundo, aqueles murmuradores,
e destruí-lo, quer dizer, destruir o povo. E todos os pecadores e condenados a morrer. Quando vimos nesta mesma situação deles, na mesma situação, Cristo morreu por todos nós. E Deus não poderia passar sobre Cristo, sendo seu próprio Filho. Por isso, estamos amando tanto a Jesus, no mínimo teríamos motivos demais para amarmos a Jesus. Estava pensando, como que é amar a Jesus? Você amar os seus próprios bens primeiro, em primeiro lugar. E então Jesus deu a si mesmo livremente para que ele pudesse parar a maneira de então, aí, como Moisés não poderia ter feito aquilo. Moisés não poderia ter feito. Deus não tirou porque ele era um tipo de Cristo. Ele não podia ficar sem Deus, sem Moisés, aliás. Não podia ficar sem. Então, portanto, seu sangue não seria suficiente, o sangue de Moisés. Mas Jesus, sendo o sangue de Deus, Ele mesmo, o criativo sangue de Deus, Deus simplesmente perdoou toda a raça humana, então, do pecado. Porque tudo isto foi colocado sobre Ele. Todas as tentações. Ele foi tentado em tudo sem pecado. E ele foi para o Calvário e morreu. Ele morreu. E isso foi na presença de Deus. E sofreu muito. E foi lançado ao inferno, quer dizer, à sepultura. Porque ele era pecado. Os nossos pecados estavam sobre ele. E ali, sendo nosso carregador de fardo, levou nossos pecados ao Calvário, e do Calvário ao inferno, e Deus o levantou no terceiro dia para a propiciação de nossos pecados. Você vai orar com convicção. E hoje, Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Estamos livres, perdoados e absolvidos. Vamos repetir.
E hoje Ele é o único mediador entre Deus e os homens, e estamos livremente perdoados e absolvidos. Deus nem mesmo sabe que alguma vez pecamos. Nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Nunca mais serão lembrados. Agora, veja em que espírito você vai orar. Não podemos fazer isto de nós mesmos. Nós somos finitos. Nós somos finitos. Ele é infinito, mas nós somos finitos. Em outras palavras, somos carne humana, somos humanos, portanto, finitos. Ele não, ele é infinito. E nós, por sermos finitos, continuamos a lembrar, porque não somos suficientemente grandes. Olha, é por causa disso que você sofre condenação, que já foi perdoado lá no Calvário. É por ser finito. Há muitas pessoas, porque o Espírito Santo não acusa, mas elas dão um espírito de acusação. E nunca se perdoam. Embora sendo perdoadas, elas não se perdoam. E nós, por sermos finitos, continuamos a lembrar. Porque não somos suficientemente grandes. Porque Ele é tão grande que Ele até mesmo esquece que alguma vez pecamos. Nós somos filhos e filhas em Sua presença. Essa é a igreja do Deus vivo. Essa é a igreja do Deus vivo. Nós somos filhos e filhas em Sua presença. De que maneira você fica na presença de seu pai, de sua mãe? É constrangido? Se tudo vai bem entre si? De que maneira você fica diante de Deus, do Pai Celestial? É constrangido? E todas as coisas que Ele era, nós somos. Agora, tomando frase por frase, isso envolve todo mistério que vem lá milhões de anos antes da fundação do mundo, da criação. Uma eternidade.
nós somos filhos e filhas em sua promessa. Ele era, nós somos resultado do que ele era, do que ele é, Salvador. Por isso somos salvos. Por isso somos cristãos. Normalmente se pergunta, de que igreja que você é? Você é o quê? O irmão Branham dizia, eu sou cristão. Ele se tornou o meu pecado para que eu pudesse se tornar sua justiça. Como a gente se sente pequeno, porém agradecido. Vai numa sentença, chega numa sentença diante do juiz, e que se ele te condenar, você vai morrer. E logo o seu advogado para na brecha. Você sai livre. Sai do fórum lá da presença do juiz, livre. Livre, completamente livre, vai embora. Ele se tornou o meu pecado para que eu pudesse se tornar sua justiça, para que eu pudesse estar livre. Você está livre. Meu Jesus. Essa é a palavra que dá base para uma oração bem real, bem consciente, oração consciente, e te leva a falar a palavra. Ele tornou o seu pecado para que o seu fosse apagado. Você não existe, ele tomou. E ele levou lá para o inferno. Porque Jesus não ficou no inferno, mas os pecados ficaram. Agora veja a gratidão que tem que existir. Ah, meu Deus. Aí a gente fica... Como que Deus é bom. Ele tornou seu pecado por causa do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus não pode ser não pode ver nenhum pecado em você, desde que sua confissão seja em Cristo Jesus, desde que você se colocou diante dele e disse: Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Aquele publicano pecador voltou justificado
para casa. Jesus disse, e justificado é como se nunca tivesse feito aqui mal algum. E haveis sido lavados, perdoados, e haveis sido justificados. Justificado é como se não tivesse nunca. Mas espera um pouco. Alguém disse, tempo atrás, se eu crescer em uma coisa como esta, que eu não tenho nenhum pecado, eu soltaria o vapor, eu pintaria o sete, eu iria a todos os salões de baile, eu ficaria bêbado e tudo mais. Por quê? Você já está seguro em Cristo? Que diferença faz isto? O pecador falando. E às vezes esse espírito vem atacando a gente. Está vendo? Por quê? Como? Como pode ser? Mas, irmão Branham diz, se o amor de Deus alguma vez atingisse seu coração, na ternura de Jesus Cristo, você estaria tão enamorado dele, que o mundo estaria morto com o seu pecado. As coisas naturais se põem assim entre Deus e a pessoa. O pecado. Mas isso é abolido. Então não tem nada entre Deus e o salvo. Entre Deus e o crente. No sentido da palavra. Isto é como você sabe que tem o Espírito Santo. Aleluia. Nós vamos orar hoje baseados nisto. Não porque você pode gritar, clamar, falar, ou falar língua estranha, ou seja o que for, porém, quando o pecado torna-se morto e você está vivo em Jesus Cristo, oh, o amor de Deus, quão rico, quão puro, vem. Orem, falem com. A mensagem que usou no plenário foi adoção. Adoção. Adoção são várias mensagens. O profeta diz que a mensagem de adoção não é uma mensagem para evangelismo. Adoção é para aquele que já está posicionado.
Adoção não é um nascimento. Adoção é posição, predestinação, comportamento, comprometimento. Uma pessoa que não é comprometida com a causa, ela não vai receber adoção. É uma pessoa, adoção é para aquele que foi colocado em posição. Ele é colocado em posição para receber adoção. A pessoa adotada é aquela pessoa estabelecida. Você vai olhar para ela e falar assim, olha, isso é igualzinho ao seu pai. Ele tem as mesmas responsabilidades, ele tem a mesma autoridade. E nessa mensagem de adoção, o profeta fala que a nossa trajetória, assim como Israel, tem 3 estágios. 3. Que é a saída, é a caminhada e é Canaã. Somente após Canaã receber o Espírito Santo é que você vai receber a adoção. O problema é que às vezes na saída é muito fácil. Nós ficamos empolgados. Não, vamos lá porque essa mensagem é bonita, porque essa mensagem ela realmente mostra o que está na Bíblia e vamos lá porque não sei o quê. E a pessoa sai toda empolgada. O batismo é verdadeiro, o profeta é verdadeiro, a mensagem é verdadeira, tudo é verdadeiro. Aí ele fica todo empolgado. Aí começa a caminhar no deserto. Aí no deserto, você tem que deixar o quê? Tem muita gente que entra em Canaã com o bolso cheio de areia ainda. Isso é o problema. Né? Chega lá em Canaã, vai pegar o bolso cheio de coisa do mundo, da caminhada. Então, tira o pó. Né? Tira o pó. Porque quando chegar em Canaã, vai ter luta, vai ter batalha. Mas não é eu que vou batalhar contra as pessoas, não é você. Nós seremos perseguidos, nós seremos maltratados, nós não seremos compreendidos por pessoas que nós amamos, e mesmo assim nós vamos amá-los, vamos tratá-los bem, vamos orar por eles, vamos interceder por eles. Então, nós vamos ler Hebreus 4, capítulo 4, versículo 14, 15 e 16. Vamos falar um pouquinho sobre adoção, que foi o primeiro tema do Encontro Nacional de Pastores. Nós temos folheto ali atrás, se alguém quiser levar folheto, é só pegar, dobra no meio e entrega para as pessoas. Adoção, nós vamos ler Hebreus capítulo 4, o mesmo que o profeta usou, que diz assim, a partir do capítulo 4, versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajuntados em tempo oportuno. Senhor Jesus, abençoa, Senhor Deus, estas palavras em nossos corações. Abençoe a cada irmão, Senhor Deus, que trouxe, aqueles também que não trouxeram, e a cada um, Senhor Deus, que está aqui conosco nesta manhã, cada um que está acompanhando através da internet, aquela irmã da Bahia que entrou em contato conosco, aqueles 2 irmãozinhos da rádio que entrou em contato conosco nesta semana também, Senhor Deus. Que a sua graça, a sua misericórdia se estenda sobre cada um deles, que o Senhor possa, Senhor Deus, ir de encontro às suas necessidades. E quanto a nós aqui, Senhor Deus,
nós somos gratos em estar na sua casa. Último domingo, Senhor Deus, do ano, última escola dominical do ano, e nós estamos, Senhor Deus, na sua casa, Pai. Muito obrigado por esta oportunidade. Abençoe a todos, pois eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos, irmãos. Também nós temos um pedido do irmão, da irmã Lourdes também, né? Levantar de mão por ele, né? Por um exame que vai ser feito. Amém. Adoção. Posição. A maior desilusão das pessoas é elas acharem, naquela empolgação de saída, que tudo vai ser fácil, né? Tudo vai ser fácil, tudo vai ser uma maravilha. E quando vem as lutas, é aí que começa a muitos recuarem. Na verdade, a luta, irmãos, tudo que vai acontecer conosco, igual o irmão trouxe aqui, o irmão Vitorino, é porque Deus viu que aquilo era necessário você passar por aquilo. E os nossos erros, eles são degraus. Degraus para você subir, porque cada vez que surge um erro e eu me conserto daquele erro, é um degrau a mais que eu estou subindo. Quando eu vejo alguém errar, eu uso aquilo como degrau. Para mim não errar igual a ele e não sofrer as consequências que está sofrendo. Mas não condená-lo. Eu uso de degrau para me ajudar. O profeta fala sobre os 3 estágios. Lá houve 3 estágios da viagem. E há 3 etapas desta viagem. Pois somos justificados pela fé, crendo no Senhor Jesus Cristo, abandonando a terra do Egito, saindo fora. E então somos santificados da oferta de seu sangue, lavados de nossos pecados e nos tornamos peregrinos e forasteiros, clamando que estamos procurando uma terra, uma cidade que está vindo, nossa promessa. E o mesmo fez Israel no deserto, nenhum lugar para descansar, viajando noite após noite, seguindo a coluna de fogo. Mas finalmente chegaram à terra prometida, onde eles estabeleceram. E é aí onde o crente chega. Canaã. Só que o crente chega, ele acha que acabou tudo. Acabou a luta. Pois em Canaã houve mais matança do que toda a trajetória. Teve mais luta do que toda a trajetória. E o profeta fala, é aí onde o crente chega. Primeiramente, ele reconhece que ele é um pecador. Amém? Isso é fácil, né? Reconhecer que é um pecador, que somos fracos, isso é fácil demais. E ele é separado pelas águas, a lavagem da água pelo sangue, ou melhor, a lavagem da água pela palavra, crendo no Senhor Jesus Cristo. Então, sendo justificado pela fé, ele se torna portador. Sendo justificado pela fé, ele se torna portador e em paz com Deus, através de Cristo, batizado no nome de Jesus Cristo, para omiti-lo na viagem, para esconder, você fica escondido debaixo do véu, da nuvem, da coluna de fogo, você fica escondido. Você entendeu? Na viagem, ele se torna um forasteiro e um peregrino. Ele está em viagem para onde? Para uma promessa que Deus fez. Israel não havia recebido a promessa, mas eles estavam em sua viagem.
Por favor, me compreendam. É aí onde vocês, nazarenos, peregrinos da santidade, e os demais caíram. Porque Israel, quando eles chegaram exatamente em Cádiz Barneia, quando os espias foram e disseram, a terra é grande, mas algum deles voltaram e disseram, não podemos tomá-la, porque as cidades estão muradas e assim por diante. É aí que o diabo entra, você é fraco, você fez isso, você fez aquilo, você não vai entrar na terra prometida, não. É assim que o diabo quer fazer. Ele vai ter seus instrumentos para desanimar o cristão na caminhada. Não, você não vai conseguir. E quando o profeta diz, quando nós paramos para dar ouvido, é só no dar ouvido, nós já somos derrotados. Então, quando o inimigo vem falar para mim, vem falar para você que você não é nada, que você é fraco, que você é aquilo, fala assim, olha, essa estrutura pode ser fraca, falha, mas tem algo aqui dentro que não é fraco. E é ela que me sustenta. É ela que te sustenta. Veja, como que os desanimaram? Mostrando as dificuldades. Está vendo? Então, você quer desanimar a pessoa, você mostra as dificuldades para ele. Não, você não pode, você não vai. E aí a pessoa, aquele espírito vai, tomando conta. Aquela atmosfera negativa toma conta. Você quer saber? A pessoa vai no médico, todo feliz. Chega lá, faz um exame, o doutor olha assim, nem sabe direito, você tem câncer. O cara sai morto de lá já. É assim que ele faz, ele já quer matar você. Por quê? Qual a intenção dele? Tudo tem uma intenção atrás, irmão. Tudo tem uma intenção. Observem, porém Josué e Calebe levantaram e disseram, nós somos mais do que capazes de tomá-la. Amém? Amém, aleluia. Nós somos mais do que capazes de chegar à eternidade, irmão. Josué e Calebe olhou as dificuldades, olhou para eles, não, olhou a promessa. Se eu e você olharmos somente a promessa, nenhuma luta vai desanimar nós, nenhuma perseguição, por causa das suas afirmações documentadas. Tudo que você fala e eu falo fica documentado, fica registrado lá em cima. Que já estão vacinadas, eles criam em duas obras da graça, santificação e justificação, e não podiam se mover mais para diante. Ouçam, toda aquela geração pereceu no deserto. Por quê? Deu ouvido. Porém, duas que chegaram à terra prometida e trouxeram a evidência de que ela era uma terra boa e somos mais do que capazes de tomá-la, porque é promessa de Deus. Esses conseguiram. Por quê? Primeiramente, olharam o quê? A promessa. Segundo, olharam que o que Deus fala, Deus cumpre. Se Deus falou, eu vou te levar à eternidade, Ele não vai te deixar no caminho, não. Ele vai levar. Você vê, o documento assinado que eles tinham era a fé. Eles tinham a fé deles estava assinada, é um documento que jamais poderia ser quebrado. Porém, duas que chegaram à terra prometida, trouxeram a evidência de que era uma boa terra. Então, em vez das pessoas seguirem adiante, recebendo o Espírito Santo, falando em línguas, recebendo o poder de Deus, o batismo do Espírito Santo, sinais, maravilhas, milagres,
Eles pensaram que isto quebraria suas tradições doutrinárias. Olha, pensaram que isto quebrariam as tradições. Quantas tradições que enojam. E o que aconteceu a isto? Pereceram na terra, e isto é certo. Mas os crentes, os equipamentos de Caleb e Josué, qual que era o seu equipamento? Fé. Eles tinham fé, eles criam que estavam indo para a promessa. Eles mudaram para a terra e tomaram a terra e se estabeleceram na terra como uma possessão. E nunca paramos na justificação, santificação. Vamos em frente com o batismo do Espírito Santo. Não vamos parar de crer no nosso Senhor Jesus Cristo sendo batizado. Porque tem muitas pessoas que batizam. Olha, eu fazia isso, não faço mais. Hoje eu uso longo, cabelão, não uso maquiagem, não vou lá, não vou cá. Aí, tá bom, até aqui tá bom. Não, não tá bom. Santificação, justificação, falta o batismo com o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é a adoção, a nova pessoa. É viver para Cristo. Nós vamos parar porque Ele já nos limpou de uma vida de pecado. Só tem a capa, o coração não. Mas agora nós apresentamos e agora nós apressamos a uma posição, a uma promessa do batismo do Espírito Santo. Pois Pedro disse no dia de Pentecostes: pois a promessa é para vós, para vossos filhos e para aqueles que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, Efésios aqui nos coloca com Josué em uma posição. Observe você, Josué, após ter atravessado a terra e ter tomado a terra, então ele dividiu a terra. Efraim aqui, Manassés aqui, e este aqui, Gade aqui, Benjamim aqui, ele dividiu tudo. Observem. E isto simplesmente queima nossos corações. Cada uma daquelas mães hebreias dando à luz aqueles filhos, elas falaram no mesmo lugar. E em sua dor de parto, onde eles seriam colocados na terra prometida. É um grande estudo. Se pudéssemos simplesmente entrar nisto em detalhes, tomaria horas após horas. Algum dia, quando tiver nossa igreja preparada, eu simplesmente gostaria de vir e tomar 1 mês ou 2. Simplesmente permanecer nisso. Observe, quando cada uma daquelas mães, quando ela chamou Efraim, quando ela estava com dores, e colocou exatamente onde os seus pés estavam colocados em azeite, exatamente cada um deles onde eles estavam. E Josué, não sabendo disto, mas através da inspiração dirigida pelo Espírito Santo, depois de ter estado na terra prometida, deu a cada homem sua promessa. Exatamente o que o Espírito Santo prometeu através de seus nascimentos lá atrás. Como Deus tem colocado alguns na igreja, através das suas dores de parto. Às vezes é tremendo. Quando uma igreja está gemendo sob a perseguição do mundo de fora, crendo no Senhor Jesus, que a promessa do Espírito Santo é simplesmente tão real como era no Pentecostes. Eles gemem e choram sob suas dores de partos. Mas, quando eles nascem, e posicionalmente nascem no reino de Deus, então o Espírito Santo tem colocado na igreja alguns apóstolos, alguns profetas, alguns ensinadores,
outros pastores e outros evangelistas. Então lá ele dá o falar em línguas, interpretação de línguas, conhecimento, sabedoria, dom de cura, todos os tipos de milagres. Onde a igreja está agora? Este é o meu propósito de fazer isto. A igreja está tentando levar alguém à parede? Isso é o que mais acontece, né? Querer encostar as paredes, enquadrar as pessoas. Só porque às vezes tem uma opinião contrária à nossa, nós queremos colocá-la na parede. Só porque nós não concordamos, nós queremos colocar na parede. Só porque nós não entendemos, nós queremos colocar na parede. Cuidado. Geralmente a parede pode cair em cima de quem está empurrando, viu? A igreja sempre está tentando levar alguém à parede. E o profeta fala: nunca faça isso. Por quê, irmão? Não. Os ungidos do último dia. Todos são ungidos de Deus. Até o falso é um ungido de Deus. O propósito do falso é ser falso. O propósito do caluniador é ser caluniador. Então, todos que vêm a esta terra, todos, têm um propósito por Deus. Cuidado, muito cuidado. Você nunca pode criar milho na terra de Efraim. Eu nunca vou pegar um irmão que só toca violão, um exemplo, não que só faça isso, e fazer ele tocar um pandeiro, um exemplo. Eu não vou pegar uma pessoa que sabe cantar e fazer tocar instrumento. Eu nunca vou conseguir colocar uma pessoa naquela posição que ela não nasceu para aquilo. A pessoa tem que ser aquilo pela qual ela sente guiada a fazer. É a liberdade de espírito. Ela tem que ter essa liberdade na casa de Deus, porque se nós não tivermos liberdade aqui, vamos ter aonde? Se nós não podemos expressar o que nós cremos, se nós não podemos expressar aquilo que nós sentimos na casa de Deus, nós vamos expressar onde? Só porque o irmão expressa algo, a irmã expressa algo que talvez eu não compreenda igual ele está endemoniado? O profeta diz na mensagem, não me fugiu o nome da mensagem, que nós não devemos ficar espiritualizando tudo. É demônio. Não, isso aí tem demônio. Não, isso aí tem possuído. Cuidado. Você nunca pode criar milho na terra de Efraim. Se você estiver em Manassés, você tem que tomar o seu lugar em Cristo, tomá-lo realmente, sua posição em Cristo. Cada um tem uma posição que realmente é importante, toda posição é importante. Toda posição no reino de Deus é importante. Tudo é importante. Isto se torna profundo. Isto se torna profundo e rico. Quando chegamos aqui, como Deus coloca um na igreja para falar em línguas, o outro para fazer isso, o outro para aquilo, outro para aquilo. Aí o profeta, mas agora, temos sido ensinados muitas vezes, todos nós temos que falar em língua, isso é uma doutrina, né? Todos têm que fazer só isso. Isto é errado. Todos nós temos que fazer isso. Não temos. Temos que fazer aquilo pelo qual nos sentimos guiados por Deus a fazer, em que a palavra não condena. É aí que tem que chegar. Fazer aquilo que está inspirado a fazer e que a palavra não condena o seu ato. Todos eles não fizeram... Não, aqui não, já vou para o outro.
E aqui estamos nós, bem aqui às portas. E eu fico trêmulo. O que devo fazer, Senhor? O que mais poderia fazer? Vê. Porque às vezes a gente treme. Às vezes a gente vê pessoas numa certa atitude que você treme. Você fica lá tremendo, fala, Senhor, eu vou lá e vou puxar aquele irmão lá, eu vou puxar aquela irmã, porque não faça isso. Você treme. Olha o que o profeta fala. Você vê e você treme. E você diz, Senhor, o que eu devo fazer? O que mais eu posso fazer? Vê. Então apenas pense em ver aquele lugar e aquelas pessoas preciosas. Eu parei ali, olhando para mim mesmo, e eu pensei, ó Deus, ora, eles não podem perder isto. Eu deveria empurrá-los. Eu deveria alcançá-los na audiência, apanhá-los, empurrá-los. A gente não pode fazer isso, vê? A gente quer forçar, né? Colocar a pessoa na parede, seja crente, pare com isso. Se o Espírito Santo não falar o coração, irmão, não adianta, vai trazer só intriga. O profeta diz, ninguém pode vir a não ser que meu Pai o traga. Vê? Vê? O que você faz? Viva uma vida cristã. E isso muda. Eu não tenho que ditar regra, mas eu tenho que viver aquilo. E a minha vida, a nossa vida vai mudar. O profeta diz, mas aqui está o meu ponto de consolo, o consolo que temos. Todo aquele que o Pai tem me dado virá. Mas o restante deles, com aquelas organizações, dependendo delas assim, veja, e ele enganou todos que viviam, habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Estes nunca será enganado. Por que você não é enganado? Porque o seu nome está no livro da vida do Cordeiro e nada vai te tirar de lá. Pronto, encerrou. Encerra. Ó, já está assinado lá. Ele não falou lá atrás? Josué e Caleb estavam com o documento assinado. Aí, quem que pode apagar? Oh, que coisa! Então, veja você, é uma coisa triste ver essas coisas, né? As pessoas. A única coisa que você pode fazer é simplesmente apenas ficar correto com a palavra. Isto é só o que você deve fazer. Não deve empurrar, não deve forçar, não deve colocar na parede. Observar, seja o que for que ele disser para fazer, seja o que for que Jesus falar para fazer, faça. Isso fará diferença. Seja o que for que Jesus disser para fazer, faça-o. Faça-o da melhor maneira possível e isto será a diferença. E você olha e diz, ó, que coisa, eles estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Aí você começa a julgar a pessoa, né? Ah, mas eles fazem isso, eu não concordo. Não, faz aquilo, não concordo. E aí você começa a julgar. Não, mas eu vou lá, separei 4 parágrafos aqui que eu vou detonar aquela doutrina hoje. Não é assim? Separei aqui, ó, vou lá, ó. Aí você vai com 4, o irmão está com 10 lá. Aí já tem 10 separado para você lá.
Aí você fala, eu acho que da próxima vez com 20, aí ele está com 30. E aí é uma briga de parágrafos, né? É uma briga que eu vou falar, viu? Que coisa! Eles fazem isto, fazem aquilo. É apenas. Você não pode calcular que tensão. Agora, eu quero dizer isto. Suponho que as fitas estejam desligadas. Muitas pessoas dizem, irmão Brana, com o ministério daquele, eu tenho que observar, porque as pessoas simplesmente tomam aquelas fitas e tentam dividi-las em partes. Né? Divide a mensagem, pega um parágrafo aqui, outro aqui, vou enquadrar aquele irmão. Pega um aqui, outro lá, vou enquadrar aquele lá. Não, irmão, a mensagem é um todo. O profeta fala que quando você divide, o que acontece, o irmão falou aqui. Quando nós dividimos a mensagem, nós matamos a pessoa. Ela causa efeito contrário. É a dose errada. O profeta fala, porque as pessoas simplesmente tomam aquelas fitas e tentam dividi-las em partes, vocês sabem. Então, quando eles dizem, o irmão Brana gostaria de ter um ministério, você não sabe o que está dizendo. Honestamente, você não sabe o que acompanha isso, irmão, irmã, que coisa! A responsabilidade de quando você fala algo, de quando você prega algo, quando tem pessoas penduradas ouvindo você, no que você diz, recordem, se você e eu falarmos alguma coisa errada, e aquela pessoa cair, Deus requererá aquele sangue nas suas mãos. Aquele sangue estará sobre você. Então, simplesmente pense nisso. Pense nisso. Aquele sangue estará em suas mãos. E é uma coisa horrível ter sangue nas mãos. É horrível. Então, se você não quer ter sangue em suas mãos, então sejam amorosos, ame a Jesus de todo o coração, ame o seu irmão de todo o coração, ame o seu inimigo de todo o coração, ame a todos de todo o seu coração e você nunca terá sangue nas mãos. Seja simples. Nunca tente imaginar nada. Nunca queira ser o grande revelador. Quer ser o que resolve tudo, né? Não tente imaginar nada. Apenas seja simples diante de Deus. Porque quanto mais tentamos imaginar, quanto mais tentamos revelar, quanto mais nós tentamos agir, mais distante nós ficamos de Deus. Quanto mais você tenta imaginar, quanto mais você tenta agir, quanto mais você tenta revelar, você fica distante de Deus. Quer ficar próximo de Deus? Seja simples e amável. Seja simples e amável. Se ele vier hoje, muito bem. Se ele vier daqui a 20 anos, ainda estará bem. Eu vou seguir exatamente do modo que estou seguindo agora, sendo simples, amando, respeitando. Senhor, se tu podes me usar em alguma coisa, eis-me aqui, Senhor. Se daqui a 100 anos, e se meu tataravô estiver vivo para ver a sua vinda, deixe, Senhor. Senhor, eu não sei quando isto será, mas apenas deixe-me andar corretamente hoje com a palavra.
Deixe-me andar corretamente hoje contigo, Senhor. É só isso que eu preciso para alcançar a sua vinda. E eu quero, porque eu ressuscitarei naquele dia, se eu me for. Exatamente do mesmo modo, como que se eu tivesse tirado um pequeno cochilo em algum lugar. Senhor, eu tenho um documento assinado, eu nunca me perderei. Confia nisso? Os irmãos confiam nisso? Crê nisso? Que você nunca se perderá? Nunca desanime na sua vida cristã. Seja simples, humilde, compreensivo. Seja irmão do irmão. Trate como você gostaria de ser tratado. Ame como você gostaria de ser amado. Ajude como você gostaria de ser ajudado. E assim, todos juntos chegaremos lá. Porque um depende do outro. O corpo não vai incompleto. Às vezes aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que você mais despreza, é o que está faltando. Receber amor para se posicionar, para nós irmos embora daqui. Que o Senhor Jesus abençoe a todos com a sua graça, que essa passagem de ano não seja mais um ano que está terminando. Que nós possamos começar um ano cheio de amor, né? O profeta diz assim: agora, todos vocês se sentindo, estão todos vocês se sentindo bem para começar um ano agora? Amém. Entrar num ano novo, vamos começá-lo corretamente, servindo ao Senhor. Terminar servindo e iniciar servindo. Quando levantarem nesta manhã de ano novo, agradecemos a Ele pelo ano velho que se passou e tudo aquilo que Ele significou, e pedirem para que Ele, Jesus, esquecesse o passado. Assim, fizemos isto ao lado da cama, quando levantamos, e então chegamos até a mesa, onde geralmente é um pequeno altar familiar. Eles se reúnem ao redor da mesa e oramos. E então, sempre tentamos fazer disso um hábito de orar à noite antes de irmos para a cama. Eu faço isso desde quando eu me converti. Eu me levanto de manhã e está muito escuro e muita neblina para eu andar. Eu não sei para onde estou indo. Mas se eu simplesmente lhe pedir para tomar minha mão, mas eu simplesmente peço toda manhã para Ele tomar minha mão e me guiar através do dia. Vamos começar um ano corretamente, fazendo as coisas que agradam ao nosso Deus, esquecendo das coisas que se passaram. Errou, fica para trás. Acertou, glória a Deus. Não vamos ficar presos no passado. Vamos colocar de pé. Senhor Jesus, assim como nós lemos aqui, Pai, que o Senhor disse através do seu profeta, porque o profeta é a boca de Deus. Quando um profeta fala, é o Senhor falando conosco, Senhor Deus. E Senhor Deus, Ele tem nos recomendado, Pai, tem nos dado aqui a receita, Senhor Deus, de sermos pessoas felizes, pessoas, Senhor Deus, controladas, pessoas satisfeitas, porque atrás da satisfação há perdão, há cura, há milagres, Senhor Deus. Senhor Jesus, que nós possamos ser satisfeitos com tudo que o Senhor tem feito por nós, agradecidos pelos lares, pelas nossas casas, nossos trabalhos, pela roupa, pelo ar que nós respiramos.
Senhor Jesus, que o Senhor possa dar a cada um, Senhor Deus, completar os seus dias, que o Senhor possa dar, Senhor Deus, segundo o desejo dos seus corações, que nós possamos iniciar o ano, Senhor Deus, na sua presença, assim como nós estamos terminando na sua presença, Senhor Deus, que o Senhor vá de encontro, Senhor Jesus, a necessidade de cada um, restaurando casas, restaurando lares, restaurando família, abrindo portas de emprego, que nós possamos, Senhor Jesus, neste ano que irá iniciar, que nós possamos estar mais unidos ainda, porque estamos mais próximos da sua vinda, Senhor Deus, muito mais próximos de estarmos com o Senhor por toda a eternidade, Senhor Deus. Essas lutas, Senhor Deus, foram simplesmente para nos alinhar, Pai. As provas é para nos alinhar, as dificuldades é para nos alinhar, tudo que o Senhor permite, porque nós precisamos daquilo, e nós agradecemos por todas as provas que nós passamos, por todas as dificuldades que nós passamos, por tudo que aconteceu por nós damos glória a Deus, porque nós sabemos que é permissão do Senhor, e Senhor Jesus, nós sabemos que virá muito mais bênçãos sobre nós, as quais, Senhor Deus, nós não teremos palavras para agradecer. Guarde, Senhor Jesus, a vida, guarde a caminhada, guarde o retorno, guarde o lar de cada irmão, de cada irmã, pois eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo, amém, Senhor Deus. Deus abençoe a todos. Irmão, pega a caixa, fica lá na porta, para o senhor dar a lembrancinha da irmã Isabelle, que fez 18 anos, não, 18, irmã, está envelhecendo a irmã, né? Deus abençoe. Terça-feira, culto de oração, 19 horas e 20 minutos. Quinta-feira, culto, pregação da palavra, 19h20. Domingo, Santa Ceia do Senhor, a partir das 17 horas. Deus abençoe a todos.